Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Educação Financeira 360. Eu me chamo Amar Rached e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio líquido. Então vamos lá. Bom, começando sobre a discussão sobre o que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele está dentro do balanço patrimonial, é um dos itens do balanço patrimonial. Caso vocês não estejam familiarizados com o que é o balanço patrimonial, eu recomendo ver aqui no canal o nosso vídeo de introdução ao balanço patrimonial. E, de modo geral, o patrimônio líquido ele representa a parte residual quando nós deduzimos dos ativos os passivos, representando, portanto, o valor líquido que sobra da empresa dos investimentos dos acionistas. Eu gosto de pensar que, se por um lado os passivos representam as obrigações e dívidas que a empresa possui com terceiros, o patrimônio líquido representaria as obrigações que a empresa possui com os seus próprios acionistas. A gente traz aqui um exemplo do balanço patrimonial da Petrobras, do quarto trimestre de 2023. E aqui a gente tem algumas linhas, como capital subscrito, reserva de capital, reserva de lucros, dentre outras. E essas linhas elas podem variar muito de acordo com a empresa, com a maturidade dela, a indústria que ela está atuando, o momento que ela está. Então, se a empresa ela teve aquisições, se a empresa ela já fez uma oferta pública de ações ou não. Mas, de modo geral, os itens que aparecem no patrimônio líquido podem ser resumidos em 5 principais linhas que vamos passar agora. Começando pelo capital social, que aqui ele chama de, na Petrobras, capital subscrito e integralizado. Bom, o capital social nada mais é do que o valor investido pelos acionistas em troca de participação na empresa. Então, quando a gente tem um IPO, Initial Public Offering, conhecido também em português como oferta pública de ações, existe um aumento do caixa da empresa, dado que as pessoas compram participação na empresa, e para compensar o lado direito do nosso balanço patrimonial, a gente incrementa o nosso capital social, representando essa contribuição de capital que os acionistas tiveram dentro da empresa. Temos depois a parte de lucros acumulados. Os lucros acumulados são os lucros retidos pela empresa ao longo do tempo, após o pagamento de dividendos aos acionistas, e que são reinvestidos na empresa para diversas iniciativas. Então, expansão da empresa, ou eventualmente compra de maquinário, dentre outros, aumentando o valor do patrimônio líquido. Então, quando a gente tem a nossa DRE, teve ali o resultado líquido, pagou os acionistas, sobrou um pouco de dinheiro e eu reinvisto esse dinheiro na minha empresa, eu coloco aqui dentro de lucros acumulados. Caso esses lucros acumulados tenham um fim específico, então eu sei que esses lucros acumulados são para expansão da empresa ou para investimentos futuros ou contingências, eu posso ter uma linha chamada de reservas de lucros, que são reservas específicas criadas a partir do lucro das empresas e mantidas como uma fonte adicional de capital. Temos também uma linha chamada ajustes de avaliação patrimonial. Então, como vocês bem sabem, o balanço patrimonial deve respeitar a equação fundamental do balanço patrimonial, na qual ativos é igual a passivo mais patrimônio líquido. No entanto, acontecem algumas mudanças de vez em quando no valor dos ativos e passivos da empresa que não são necessariamente reconhecidos no resultado do período, mas devem ser ajustados para que essa equação seja respeitada. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem uma variação no valor do mercado de investimentos disponível para venda, ou variação cambial de ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, e a gente precisa que essa conta de ativos igual a passivo mais patrimônio líquido bata. Então a gente usa essa linha adicional de ajuste de avaliação patrimonial para nos auxiliar a fazer com que essa equação bata. Por fim, a gente também tem a parte de ações em tesouraria. Então, se por um lado o capital social reflete a participação de acionistas na empresa, então a contribuição que eles tiveram para serem acionistas, as ações de tesouraria são ações que a empresa
colocou a mercado, mas que agora ela recomprou. Então, são ações registradas como uma redução do patrimônio líquido. Então, se aqui, por um lado, eu aumento, então, no caso de um IPO, ou no caso de um investimento, de uma contribuição inicial de capital dentro da empresa, na parte de tesouraria é como se a empresa recomprasse essas ações e agora precisasse deduzir esse valor do seu patrimônio líquido. Bom, é importante ressaltar que as linhas específicas do patrimônio líquido podem variar, como nós falamos, de acordo com a estrutura de capital da empresa, as políticas contábeis adotadas pela empresa, além de questões como a indústria onde a empresa está, fatores como fusões, aquisições, reavaliação de ativos e dentre tantos outros. Mas com esses 5 principais itens, eu entendo que vocês já vão estar muito bem equipados para entender o que está por trás do patrimônio líquido. Bom, gente, para o vídeo de hoje seria isso. Quaisquer dúvidas, por favor, deixem nos comentários e até a próxima. Um forte abraço.